Oi, pessoal de casa, hoje a gente vai falar sobre elementos referenciais. Caraca, o que é isso? Várias estratégias de texto se organizam dessa maneira, ou seja, algo que a gente vai citar, algo que a gente já citou, algo que a gente pode tirar da frase, que a gente pode substituir no texto, enfim, várias possibilidades que a gente vai pensar sobre isso nessa videoaula. E aí tudo começa assim, ó. Olha que legal. Elementos referenciais. Primeira relação é, tá, mas o que é isso, né? Ela estabelece uma relação de sentido no texto, formando um elo coesivo, palavra-chave. Uma matéria que a gente sempre estuda em português chamada de coesão e coerência. Caraca, o que é isso? É aquilo que dá liga no texto, é aquilo que deixa texto ser um texto. Então, são elementos que dão coesão entre o que está dentro do texto e fora dele também. Porque às vezes a gente lê o texto e começa a fazer uma série de associações que nos servem também como informação de texto. E ele diz, a retomada feita para trás dá-se o nome de anáfora. E a referência para frente, catáfora. Então lembra que para trás é a anáfora e para frente é a catáfora, tá? É uma relação, uma parte técnica, assim, que em algumas provas os caras ainda cobram essa loucura de perguntar, mas a referência da palavra da linha 32 é uma referência anáfora. Isso, anáfora, catáfora. Lembra disso, anáfora para trás. Então, quando eu digo, por exemplo, assim, Carlos mora com a tia, ele faz faculdade de Direito. Percebe que essa palavra ele faz alusão ao termo Carlos, já citado, ou seja, foi para trás, a anáfora. Para trás é a anáfora. Agora, Carlos ganhou um cachorro. O cachorro chama-se Lulu. Quando eu tenho esse um cachorro, observa que esse um cachorro é uma relação genérica, porque ele ainda é usado com um artigo indefinido. Quando eu vou especificar essa relação, eu uso o artigo definido o. E aí a gente passa a ter então a marca, a definição, e aí seria uma retomada de algo que está lá na frente. Essa retomada, que na verdade vai ficar claro, porque está lá na frente, vai ganhar o nome então de catáfora, certo? É uma parte técnica, uma nomenclatura que existe nessa relação de referências textuais. Aí a gente vai ver também, dentro desse processo, que um desses mecanismos que a gente utiliza é a famosa repetição. A repetição tem várias possibilidades da gente empregar. Ela pode servir até mesmo como um estilo do texto, ela pode ser como um reforço do que eu quero dizer e ela pode ser um texto mal escrito. Também não se nega esse fato de que repetir palavras em demasia acaba sendo também marca de texto fuleiro. Diz ele aqui, ó. 8 pessoas morreram, 5 passageiros de uma mesma família e 2 tripulantes, além de uma mulher que teve ataque cardíaco na queda de um avião bimotor Aero Commander, da empresa J. Caetano, na cidade de Maringá. O avião, prefixo tarará, caiu sobre 4 sobrados na rua Andaquara. E aí ele diz assim, ó, a palavra avião foi repetida principalmente por ele ter sido o veículo envolvido no acidente, que é a notícia propriamente dita. Porque claro que a notícia propriamente dita não é exatamente a quantidade de pessoas que morreram, quem é que morreu. Não, isso não importa. O que importa, a essência da reportagem, é exatamente a queda desse avião. E aí a gente repetiu a palavra avião. Legal também da gente dar conta do emprego dos artigos nesse caso. Porque te dá conta que na primeira referência ele usa um artigo que a gente chama de artigo indefinido. E depois, já quando ele retoma esse conceito, essa palavra, a gente já usa um artigo definido. Tá, mas e qual é a relação definido? Qual é a relação que a gente estabelece? Por que ele usou um artigo indefinido e depois um definido? Porque note que a essência da reportagem está aqui, ó, na queda de um avião bimotor. E aí, quando ele retoma, aí ele vai especificar esse avião, o avião tal. Então, também a gente tem o emprego, acaba repetindo essas palavras para usar um recurso de coesão, de construção do texto. Legal.
Na sequência, a gente vai ver a repetição parcial. Isso aqui é legal da gente se dar conta que existe também, ó. Que é assim. Estavam no avião o empresário Silvio Name Jr., Gabriela Jimenez Ribeiro e o marido dela, João Isidoro de Andrade. Andrade é conhecido na região como um dos maiores compradores de cabeça de gado do sul do país. Então, ele repetiu a história do João e deu o sobrenome do cara. Na sequência, repete só o último sobrenome. Também é uma forma de repetição parcial. E ele diz assim, ó, na retomada de nome de pessoas, a repetição parcial é mais comum mecanismo, é o mais comum mecanismo coesivo. Costuma-se, uma vez citado o nome completo de alguém, repetir somente o último sobrenome. Que é a ideia de evitar dizer todo o nome da pessoa. Daqui a pouco alguns jornalistas poderiam se atrapalhar e de repente colocar o apelido do nome do cara. Então, na dúvida, repete o último sobrenome. É uma repetição parcial, porque não é todo o nome do cara, é só um pedaço do nome do cara. Bom, na sequência em negrito, e aí a gente já vai para o primeiro exercício. Olha que legal. Primeiro exercício diz assim, ó. A sequência em negrito caracteriza a globalização a partir da desestruturação do mundo do trabalho. Do ponto de vista dos recursos de linguagem, é correto afirmar que o contexto ocorre uma. Então o cara pega e diz aqui, ó. Ele marcou lá no texto. Globalização do olho da rua é a globalização do bico, é a globalização do dane-se. Do dane-se. Ou seja, ele repete 3 vezes a palavra globalização. E qual é a função dessa globalização? Para que ele está repetindo? Né? Qual é a relação que ele estabelece? Então, isso marca uma gradação. Gradação é assim, a gente vai aumentando o processo. Fui fazer a prova, fiquei nervoso, resolvi desmaiar, perdi o concurso, entendeu? Vai aumentando o drama, né? Então, uma gradação com a suavização das dificuldades. Mas note que suavizar não é a palavra-chave para esse momento, até porque não está aliviando nada nesse processo, termina com um dane-se. Então não tem nada de alívio, né? Não está suavizando nada nessa brincadeira. Por isso que não pode ser a letra A. Então é uma contradição entre os modos de sobrevivência do desempregado. Mas note que não há contradição, é tudo ruim. O olho da rua, o bico, o dane-se. Então não há contradição, não há jogo de olha, acho que vai ser bom para ti, dane-se. Não faz sentido, isso sim é uma contradição. Mas aqui não, contradição tá fora. É uma ênfase com a intenção, com a intensificação da afirmativa inicial. Exatamente o processo. Essa repetição vai gerando exatamente essa marca, essa ênfase que se quer dar a essa palavra. Na sequência ele diz retificação, lembrando que retificar é corrigir algo, né? Ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Então ele quer corrigir pela correção gradual das informações. Não tem correção nenhuma. E é uma exemplificação pelo relato de situações específicas. Ninguém está contando nada, não tem relato aqui e não é exemplo também. É uma relação de ênfase. A palavra globalização sendo enfatizada em vários versos pela sua repetição. Letra C passa a ser a nossa resposta. Na sequência a gente vai ver a tal da elipse. Elipse costuma cair muito também em prova. A prova perguntando exatamente o que é que desapareceu, o que é que nós tiramos do texto. E nessa elipse a gente vai ter a omissão, palavra-chave, omissão de um termo que pode ser deduzido pelo contexto. Então eu leio o texto e consigo deduzir a partir disso quem é essa relação. Note que na primeira ele diz assim, ó, 3 pessoas que estavam nas casas atingidas pelo avião ficaram feridas. Elas não sofreram ferimentos graves, apenas escoriações e queimaduras. Quando a gente leu essa relação aqui, quando a gente leu esse termo sublinhado, o que ficou subentendido ali? O que a gente pensou na hora? Ora, não sofreram ferimentos graves. Sofreram
apenas escoriações e queimaduras. Ou seja, essas pessoas sofreram apenas escoriações e queimaduras. A gente deixa subentendido ali quem seria o sujeito, porque está claro que são as 3 pessoas. E a gente pode tirar o verbo, fazer elipse do verbo, porque também está claro, já foi citada essa relação. Então, observem que a relação de 3 pessoas e a relação de sofreram fica subentendido nesta frase. E então a gente tem um processo chamado de elipse. Uma outra forma da gente construir texto também e da gente pensar sobre interpretação. Na sequência, eles aqui, ó, uma questãozinha pra gente resolver. Aproveitei os feriados da semana passada para curtir algumas releituras que há muito vinha adiando. Com a chuva, o Rio é uma cidade como outra qualquer. Não se tem muita coisa a fazer. Ó, a gente tem um destaque aqui nesses 2 pontos e um destaque aqui, então, são elementos sublinhados. O melhor mesmo é aproveitar o tempo, que de repente fica enorme e custa passar. Revisitar os primeiros deslumbramentos, buscando no passado um aumento de pressão nas caldeiras fatigadas que poderão me levar adiante. Leituras antigas de um tempo em que estava longe a ideia de um dia escrever um livro. Bem verdade que às vezes vinha a tentação de botar para fora alguma coisa. Então a gente tem um texto falando sobre o rio e 3 palavras, 3 inferências nesse texto marcadas. Há muito tempo, os 2 pontos e bem verdade. E aí a nossa questão diz assim, ó, as expressões releituras, revisitar e leituras antigas deixam claro que os livros que o narrador pretende ler já foram obras lidas por ele no passado. Te dá conta no antigas. Então a gente tem uma marca sim de livros que já foram lidos. Já aconteceu esse processo. Ele não vai começar do zero. Isso já aconteceu em dado momento. Então a número 1 está certa. Depois a número 2. Nas expressões há muito e bem verdade, pode-se depreender a elipse do substantivo tempo e do verbo é. Note, está subentendido tempo e é. Há muito tempo vinha adiando. Sim, subentende-se que existe uma palavra tempo ali. Tá ali a palavra que a gente fez uma elipse. E depois, bem verdade que às vezes ele quer botar um é aqui, ó. É bem verdade. Sim, também daria para a gente colocar o verbo ali. Então a número 2, no fim das contas, tá certa. E a 3, é possível inferir uma relação de causa-consequência entre as orações conectadas pelos 2 pontos. Notem a relação de causa-consequência quando ele diz assim, ó. Com a chuva, o Rio é uma cidade como qualquer outra. Consequência, não se tem muita coisa para fazer. Então a causa é a chuva, não tenho nada para fazer. Ou melhor, a causa é a chuva e o Rio é uma cidade como qualquer outra. Consequência, não tem nada para fazer. Então, sim, estabelecemos uma relação de causa-consequência. Por isso que a letra E passa a ser a nossa resposta. Depois, relação de pronomes. Note que nessa relação de pronomes, ele diz assim, ó. A função gramatical do pronome é justamente substituir ou acompanhar o nome. Te dá conta que o nome do cara é pronome, ou seja, ele é para o nome, ele fica no lugar do nome ou ele acompanha o nome. E aí ele diz assim, ó. Ele pode ainda retomar uma frase ou toda a ideia contida em um parágrafo ou no texto. Porque esses pronomes, como eles buscam alguma coisa, nós temos vários pronomes, como os oblíquos, por exemplo, o, a, lhe, que buscam elementos. Nós temos os relativos, que, o qual, cujo, onde, que retomam elementos. E são pronomes clássicos de prova que fazem exatamente essa função de buscar alguém que já foi citado. Uma questão muito comum das provas é exatamente perguntar quem o pronome está buscando na frase.
quem o pronome está retomando na frase. Legal? Que isso a gente resolve com uma leitura muito atenta do texto. E aí ele diz aqui, ó, estava no avião Márcio Arthur Lero Ribeiro, seus filhos Márcio Rocha Ribeiro Neto e Gabriela Jimenez Ribeiro. E o marido dela, João Isidoro de Andrade. Note que ele estabelece dois pronomes aqui. Um pronome possessivo, seus, e um dela, que está retomando alguém que já foi citado. E aí, aqui embaixo, a explicação. O pronome possessivo seus retoma o Márcio. Estava no Arthur o Márcio e seus filhos, ou seja, os filhos do Márcio. E aí quando ele diz Gabriela e o marido dela, ou seja, da Gabriela, claro que aqui na frase não existiria ambiguidade, porque o marido dela não poderia ser Márcio e não poderia ser o Márcio Neto. Então só restou a Gabriela para ser dela. Mas em outros textos, a ambiguidade ficaria excluída, se fosse um texto bem escrito, pelo contexto. O contexto vai determinar se essa relação está ambígua ou não. Por isso que esses pronomes funcionam exatamente para nos ajudar nessa relação. Depois a gente tem aqui, ó, que lhe permitem que veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que possa transmiti-las aos ouvintes. E aí ele quer saber quem é esse las aqui, ó. Quem é esse pronome que substitui quem ali dentro? Te liga. Que permitem que veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que possa transmiti-las. Quem são esses las? A origem? Mas aqui, ó, tem que ter um pouco de maldade nesse coração também, né? Não dá pra chegar lá na prova e achar que, ah, meu Deus, os caras resolveram me ajudar. Não, não vão te ajudar, eles querem te ralar. Te dá conta que isso aqui, ó, é um feminino plural. A origem é um feminino singular. Já não poderia ser a relação, certo? Outra, todos os seres é masculino, então não poderia ser las, deveria ser los. E aos ouvintes, que também é masculino, ou seja, não poderia ser, ah, Zambelli, mas eu não acredito que é tão fácil assim. Não, é mais fácil do que tu imagina. Eu estou plantando a maldade no teu coração. Mas se vocês lerem ali na hora, tu percebe claramente que é todas as coisas para que possam transmitir todas as coisas aos ouvintes. Então, esse las, sim, são todas as coisas. Letra B de Brasil é a nossa resposta. Outra relação importante dos nossos pronomes demonstrativos é assim. O este, o esse e o aquele, eles têm várias funções na língua. Mas uma função nos interessa muito para a relação de texto, que é a relação de o que eu vou dizer e o que eu já disse. Quando eu vou dizer algo, eu digo que é este, esta, isto. Quando eu já disse algo, é essa, esse ou isso. Então observem que eu posso dizer para vocês assim, ó, pessoal, eu tenho 3 problemas. São estes. Não diz quais são os problemas. Não tenho carro, não tenho teto, não tenho nada. Então são os 3 problemas que eu tenho. Não sei essa porra dessa música. Eu não tenho carro, não tenho teto e não tenho nada. Tá? São os 3 problemas. Então, olha, eu tenho 3 problemas e são estes. Carro, teto e nada. Isso me atrapalha. Isso, opa, porque eu já citei quais são os 3 problemas. Então a relação de demonstrativos é exatamente essa. Ó, o esse, assunto antecedente, ou seja, já foi dito. Quando ele diz assim, ó, a seca é a presença marcante no sul. Esse fenômeno, ou seja, seca, é atribuído a El Niño. Agora, o este é o assunto que vai ser dito, é posterior. O problema é este. Opa, não sei qual é o problema ainda. Não há possibilidade de reposição das peças. Então eu vou citar é este. Eu já citei é esse. Mas, olha o detalhe. Existe uma possibilidade que é a possibilidade de eu retomar elementos mais próximos. E essa retomada funciona da seguinte maneira. O este pega o mais próximo e o aquele o mais distante, o primeiro a ser citado. Então, quando eu tenho 2 elementos, eu consigo retomar por esses pronomes.
O este sendo o mais próximo, o aquele o mais distante. Quando eu coloco assim, ó, jogaram Inter e Grêmio, este perdeu. Bom, quando eu li este tem que ser o Grêmio. E o aquele tem que ser o Inter. Por quê? Porque o Grêmio é o mais próximo, então é este. E o Inter é o mais distante, então é o aquele. Por isso que existe essa relação também com os demonstrativos, tá? Com dois elementos é este e aquele. Tá, mas se fossem três? Se fosse assim, ó, Inter, Corinthians e Grêmio. Ah, bom, então seria assim, ó, este, porque é o mais próximo, é o Grêmio. O Corinthians, sendo o do meio, seria o esse, e o Inter, sendo o mais distante, aquele. Então, o Grêmio é o este, o Corinthians seria o esse e o Inter seria o aquele. Mas é muito raro de cair isso em prova. Muito raro. Se cair 2, as pessoas já não sabem. Imagina 3, aí já vira fenômeno. Tá? E aí tem o nosso primeiro exercício. Exercício que diz assim, ó. Um relatório da Associação Nacional de Jornais revelou que, nos últimos 12 meses, foram registrados no Brasil 31 casos de violação à liberdade de imprensa. Destes, 16 são decorrentes de sentença judicial. No segmento do texto, o pronome demonstrativo sublinhado refere-se a quem que ele se remete. Note, nos últimos 12 meses foram registrados no Brasil 31 casos de violação à liberdade de imprensa. Destes quem? Casos. Destes 31 casos, 16 são devido àquilo ali. Ou seja, ele retoma o cara mais próximo. E o cara mais próximo, ou uma simples retomada de pronomes, se refere, no caso, à palavra casos. Certo? Então é claro que a gente dominar um pouco desses conceitos, desses pronomes demonstrativos, pode nos ajudar na hora da prova a entender o processo que vai dar a liga nessa questão. Mas isso não é assim o super principal. É mais importante a gente ver a quem esse pronome se refere. Isso é o que mais cai em prova. A quem o pronome se refere. Ele busca quem, ele fala de quem. É isso que os caras estão preocupados na hora de elaborar uma questão. Depois, na sequência, os advérbios. E aí, esses advérbios, então, são palavras que exprimem circunstâncias. Quando a gente estudar português, a gente vai ver que advérbio é exatamente isso, é circunstância. Circunstância de lugar, circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de intensidade, circunstância. E essas circunstâncias acabam nos dando algo específico. Porque observa assim, ó. Em São Paulo não houve problemas. Lá, os operários da greve. Quando eu li esse advérbio lá, bom, esse lá faz alusão clara a São Paulo. Então notem que os advérbios e os pronomes estão servindo como coesão do texto. Eles estão ligando, eles estão costurando esse texto para que a gente possa chamar isso de texto. Então, esse lá é uma forma de evitar repetição de palavras, é uma forma de fazer o meu leitor se concentrar no texto. Enfim, são artifícios que a gente usa para dar liga no texto. Legal? Aí depois, olha só essa charge aqui. A charge é assim, ó. Idosos já são 10% no país. Aí tem 3 velhinhos dando pipoca para as pombas. Parecem umas galinhas, mas são pombas. E aqui uma fila de velhinho com seu saquinho para poder sentar naquele banquinho e jogar a sua pipoca para as pombas. Mas note o detalhe da frase. Idosos já são 10% no país. Vem lá a questão e diz assim, ó. Considere as afirmativas que seguem. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança. Olha o detalhe dessa frase. A frase é: idosos já são 10% no país. Então a frase é: usa, velho. Errei o bagulho. A frase é: idosos já são 10% no país. Então tá. Olha o detalhe.
Quando eu li este já, ele diz que indica tempo e na frase está dando uma ideia de mudança. Isso é uma mudança, né? Porque já são 10, ou seja, estava esperando 5, já são 10, estava esperando 2, já são 10. Ele indica a mudança da porcentagem. Então tá certa a número 1. A número 2 diz assim, ó: entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país. Idosos já são 10% do país. Sim, porque há uma surpresa nessa frase. Há uma marca que antes não era. Já são 10, imagina, daqui a pouco vai ser mais, mas a gente nunca chegou nesses 10. Então marca esse ineditismo dessa numeração, marca essa inovação, essa nova informação. E aí tá certo a número 2. Número 3, observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o aumento de idosos no país. Sim, perceba que o banco está lotado e que é uma fila para se jogar pipoca para os pombos. Então, sim, tá sobrando velhinho. Ou também eu poderia, se tivesse uma visão mais crítica e fugindo de um pouco da charge, eu poderia dizer, tá faltando banco nessa praça. Mas não, a lógica da frase, a ironia da frase é exatamente essa. Dizer, olha cara, tá sobrando velhinho, certo? Por isso que as 3 estão corretas. E aí a gente tem como resposta a letra E de esperança. Aí vem isso aqui, ó, epítetos. Epítetos. Palavras ou grupos de palavras que ao mesmo tempo se referem a um elemento do texto, qualificando. Então isso aqui, ó, é quando a gente vai jogando uma série de palavras que se referem à mesma coisa, né? São palavras que não são sinônimas, mas elas fazem alusão ao mesmo ser. Quando ele disse assim, ó, Edson Arantes do Nascimento gostou do desempenho do Brasil. Para o ex-ministro dos esportes, a seleção tarará, tarará, tarará. Pelé acredita que o destaque seja tarará, tarará, tarará. O ex-camisa 10 da seleção brasileira ainda apontou que tarará, tarará, tarará. Ou seja, eu vou usando Edson Arantes do Nascimento, depois eu digo o ex-ministro dos esportes, depois quando eu citar Pelé, depois quando eu citar ex-camisa 10 da seleção, ou seja, tudo que eu for agregando de palavras que se referem ao mesmo ser, a gente vai dar o nome então de epítetos. Epítetos. É muito raro de cair isso na prova, mas é legal de saber que existe uma teoria sobre esse assunto. O nome dessa teoria é epítetos. E aí vem então, para a gente entender essa brincadeira, a nossa questãozinha de número 6, que diz: o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é o melhor exemplo de que a reforma do Poder Judiciário não está estagnada. 10 anos atrás, época em que ainda se discutia a criação do Conselho, ao qual cabia o epíteto órgão de controle externo do Judiciário, a existência de um órgão nesses moldes para controlar a situação do Poder Judiciário gerava polêmica. O vocábulo epíteto introduz uma expressão que qualifica e exemplifica a função do CNJ. Então, te dá conta que o Conselho Nacional de Justiça, e aí ele mostra qual é a sigla para facilitar o texto, para deixar o texto correr, tá ali, e aí quando ele diz órgão de controle externo do Judiciário, ele diz qualifica, sim, de controle externo do Judiciário, e exemplifica a função. E é exatamente o que faz essa palavra epíteto na frase. Ela introduz exatamente isso. Introduz essa qualificação, ela deixa claro que antes os caras chamavam aquilo dessa forma. Chamavam a expressão do Conselho Nacional de Justiça, chamavam antes dessa maneira. Ou seja, a palavra epíteto funcionando exatamente no que ela é, que é troca de palavras para se referir ao mesmo item, ao mesmo ser na frase. E aí, nomes deverbais. Olha, tá no nome, né? Deverbal.
São derivados de verbos e retomam a ação expressa por eles. Serve ainda como um resumo dos argumentos utilizados. Isso é legal da gente dar conta que para evitar a repetição do verbo, a gente pode trocar esse verbo por um substantivo. E aí eu transformo essa relação, que se chama então nomes que vieram de verbos, né? T verbais. E aí a frase está aqui, ó. Uma fila de centenas de veículos paralisou, palavra-chave, verbo. Tá aqui meu verbo. Paralisou o trânsito da Avenida Assis Brasil como sinal de protesto contra o aumento dos impostos. A paralisação, opa, agora eu tô falando de um substantivo. Substantivo foi a maneira encontrada. Quando eu usei esse substantivo, eu acabo de evitar a palavra, o verbo paralisou. Então eu tenho uma relação de-verbal, palavras que vêm de verbos, de-verbal. É um processo bem comum de a gente encontrar no texto e principalmente em alternativas de questões. Os caras trocando, lá no texto tem o verbo e eles usam um substantivo ali embaixo para fazer alusão àquele verbo. Fica atento, é um processo bem comum da gente encontrar. E a questão 7 diz o seguinte: assinale a alternativa cuja frase apresenta uma retomada de verbal, ou seja, uma retomada que veio do verbo. E naquela casinha que eu havia feito, naquela habitação simples, ficava meu reino. Não houve nenhuma relação de verbal, não substitui nenhum verbo naquele processo por um substantivo. Por isso que a letra A está fora. Na letra B, mas foi o negócio da fazenda do Taquaral, lugar em que se escondiam os corruptores. Nenhum processo. Ao comprar o sítio do Mané Labrego, realizou um grande sonho. Tal compra... Opa, olha aqui, peraí. Ao comprar, verbo, e na sequência, tal compra. É exatamente o processo de verbal. Eu troco um verbo por um substantivo e acontece esse processo aqui, certo? Por isso que a nossa resposta é a letra C e era isso. Bom, o que a gente viu nesse primeiro bloco? Relações de retomadas, possibilidades de substituições dentro do texto. Sempre uma pedida forte para a gente entender não só a parte da gramática a favor da interpretação, como a própria interpretação de texto vai ser reforçada a partir desses elementos de referência textual. Segue assistindo aula, não desiste, tá valendo o emprego. Até a próxima!